tínhamos nem como ter dúvida na hora de ver, de decidir quem que nós íamos chamar para conversar, porque conversamos há um tempo atrás, logo que a Zambelli anunciou que ia fugir para a Argentina ir para os Estados Unidos ir para a Itália, uma coisa maravilhosa, né? Ela anunciou tudo naquele momento e agora ela foi, então, presa pela justiça. Com a tua experiência, com tudo que tu passou e tu viveu, que tu já explicaste aqui, inclusive, mas hoje pode pincelar de novo se quiser, qual é a tua impressão sobre isso, a tua primeira impressão sobre isso? Esse discurso da Zambelli de que vão ver que eu estou sendo injustiçada, eu vou conversar, vou provar, tu acha que tem fundamento? Tu vê chances de que ela seja absolvida na Itália ou não seja presa e possa andar livremente pelas ruas na Itália, Pisolato? Vai depender agora da burocracia, que é o processo de extradição. O Brasil tem um tratado com a Itália. Existe uma cláusula desse tratado que fragiliza um pouco, que é a questão da reciprocidade. Tem sido muito usado nos últimos anos essa cláusula. Quer dizer, o Brasil não extradita cidadãos brasileiros. A Itália já, em alguns eventos, tem se apoiado nisso. Mas o importante, Viaro, é entender o seguinte: o que acontece agora? Até porque em função de quando o Pedro me chamou para vir para cá, eu fui dar uma atualizada no que a imprensa está falando por aí. Existe uma liturgia que ela tem 4 dias para ir agora até um juiz para confirmar a prisão dela. A primeira pergunta é que ela já deve ter respondido hoje, quando ela foi para a delegacia, que lá eles chamam de questura. O delegado que a deteve, que a prendeu, cumprindo até uma determinação da Interpol, deve ter perguntado para ela: você aceita ser extraditada? Se ela disser que não, então eles têm que iniciar um processo de extradição. Entende? Se ela aceitar, ele simplesmente marca um data, isso, aquilo, e faz todo o processo de escolta e assim por diante. Tudo indica que ela, não vai aceitar, até pelas declarações que ela deu e que vocês exibiram o vídeo há pouco. Em ela não aceitando, inicia-se um processo, então, que tem todo um rito previsto, tanto na legislação italiana, quanto depois no tratado de extradição. Então, ela tem agora 4 dias, a justiça tem para confirmar a prisão dela, que é mais ou menos o que tem no Brasil, Um juiz, ela tem que comparecer até um juiz, e o juiz vai decidir se ela continua presa ou não. O advogado dela vai pedir prisão domiciliar ou alguma outra questão, e o juiz é que vai decidir se aceita ou não, até que se desenvolve todo o processo de extradição. Como é que funciona o processo de extradição? O Brasil já pediu a extradição. Como ela está na província de Roma, então isso vai para o Ministério Público, o Ministério Público vai analisar o pedido do Brasil e ela vai, então, comparecer a uma corte de segunda instância, que lá se chama Corte de Apelo. São, no mínimo, 3 juízes que vão, diante da argumentação da defesa dela, analisar se ela deve ou não deve ser extraditada. Então, são vários passos. Se a Corte de Apelo decidir que ela não deve ser extraditada, em tese, ela fica liberada na Itália.
Mas o Brasil pode pedir um recurso à Corte de Cassazione, que é uma espécie de STF dele lá, é a Corte Constitucional, para analisar se a Corte de Apelo teve os procedimentos corretos ou não. Se a Corte de Cassazione entender que houve erro no processo, pela lei, pela norma, deveria voltar para a Corte de Apelo, para a Corte de Cassazione, para a Corte de Apelo para analisar. Muitas vezes eles atropelam, né? E aí vai depender muito do advogado e dos recursos, porque além disso, a Itália tem uma corte administrativa e ela pode, em última instância, ir para a Corte Europeia de Estrasburgo. Então, estou apenas dando um pouco do calendário disso, né? Pelo que eu tenho acompanhado, ela vai usar uma coisa que tem sido muito forte na Itália e em vários países da União Europeia, que é a questão das prisões brasileiras. E a questão dela ser mulher e alguma doença, ou coisa assim. Isso pode sensibilizar a ponto de que eles decidam não extraditá-la. Agora, o Alexandre de Moraes, é claro que sim, cumprindo um protocolo, né, medidas que devem ser tomadas, o Alexandre de Moraes garantiu à Itália que a Zambelli terá as garantias de direitos humanos, que não será alvo de tortura e nem perseguição política. Eu acredito que isso faça parte do rito, né, Pisolato? Isso faz parte, é uma das cláusulas do tratado, de que, em havendo risco sobre descumprimento, desrespeito a direitos humanos, o país não extradita. Então, ela vai buscar esse subterfúgio e, pela entrevista que você exibiu, tem alguma coisa já combinada aí, né? É importante que a gente não fique só na panfletagem, porque se ela dizer, eu vou cumprir a pena na Itália, é porque o tratado permite que, no caso de existir o mesmo crime lá, tem uma série de pré-requisitos que tem que ser preenchido, e eles decidirem pela extradição dela, ela peça para cumprir na Itália. Então, eu acho, assim, a minha intuição diz que tem alguma coisa combinada.